Tá? Comentando depois, TSE determina que Polícia Federal conclua em 5 dias inquérito que apura ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Inquérito administrativo foi iniciado em agosto de 2021 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O ataque do Bolsonaro às urnas eletrônicas é um processo que vai arrastar muita gente, inclusive a Carla Zambelli, que nesse momento está passando um pouquinho de aperto por causa disso, porque além dos ataques ela conspirou. Polícia Federal encontra com ramagem monitoramento de procuradores durante o governo Bolsonaro. Em depoimento, ex-chefe da ABIN afirmou não se lembrar da origem do documento Levantamento, Ataques do MPF I.doex, que era constantemente atualizado. Então, a gente já sabe que o Ministério Público Federal, para investigar o Flávio Bolsonaro, ele tinha muita dificuldade. Além de todo o controle que o Bolsonaro estava mantendo sobre as investigações, o Ministério Público Federal estava também sendo atacado. Então a gente sabe que o Flávio Bolsonaro agora vai ser realmente processado. A Polícia Federal encontra arquivos em e-mail de ramagem com orientações para ataque às urnas e ao STF. Eu queria dar uma pausa aqui, antes de entrar nos comentários, tá, gente? Pedir mais uma vez compartilhamento, boa tarde, like, pedir mais uma vez Pix e dizer que, olha, chegou no STF, é condenação. O STF, para vocês terem uma ideia, o STF permitiu o golpe contra o Lula porque o Moro vazou aquela conversa do Lula falando nós temos um STF totalmente acovardado. Então, por que o Lula falou que nós temos um STF totalmente acovardado e ele não mentiu em nada? Nós tivemos um STF que deixou o Lula sofrer a prisão ilegal. Nós tivemos um STF que mudou a visão a respeito da prisão em segunda instância para garantir a prisão do Lula antes das eleições. Agora vocês imaginem que dentro do governo Bolsonaro existia um grande esquema para atacar o STF, até planos para prender ministros do STF, dar tiro na cabeça de ministros do STF. Então, é olhar agora para o ramagem e já entender que mais cedo ou mais tarde, lógico, tem um trâmite, não é só chegar agora e mandar prender. Mais cedo ou mais tarde esse ramagem também vai ser preso. E a prisão do ramagem, ela é muito interessante para os processos, porque como o chefão não era o ramagem pode se beneficiar dos acordos de delação premiada que são propostos pelo Ministério Público, exatamente para que o Bolsonaro seja cada vez mais incriminado. Polícia Federal fraga orientações golpistas a Bolsonaro no e-mail de ramagem. Atitude belicosa. Esse aqui está na fórum, deixa eu só trocar aqui. Ex-diretor da ABIN, investigado por esquema de espionagem, tinha documentos com sugestões de ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Então tá bombando, é para todo lado. Bolsonaro está prestes a ser indiciado em mais um inquérito da Polícia Federal. Essa é a realidade do Bolsonaro hoje. Ministro do TSE deu 5 dias para a Polícia Federal concluir a investigação que apura ataques às urnas eletrônicas. Agora vamos aqui pro DCM. E agora sim, eu trago para vocês notícia que é para comemorar. Procuradoria-Geral da República denuncia Nicolas por chamar Lula de ladrão em evento na ONU. O que significa que parece que pela primeira vez na história do Brasil, não, na recente história do Brasil, nós teremos seriedade dentro do Brasil no que diz respeito às autoridades. Eu sempre me posicionei contra escrachos, contra desrespeitos, porque até mesmo um deputado ou senador de direita, se ele foi eleito pelo voto do povo, ele representa o Brasil, ele precisa de alguma forma ser respeitado. Só que quando a gente pede respeito, quando a gente pede a criminalização desses ataques, a gente automaticamente está pedindo a criminalização da direita, porque como a direita não tem bandeira política, a direita não governa para quem vota, a direita governa para uma pequena quantidade de milionários, muitos deles nem brasileiros, a direita precisa ter o que falar. Então a direita trabalha sempre com fake news, com ataques, com lacrações. Impossibilitando as lacrações, automaticamente a gente vai estar impossibilitando a direita de trabalhar com a única coisa que eles possuem para trabalhar. Polícia Federal descobre como o Bolsonaro afanou o relógio Patek.
É interessante, gente. O DCM trouxe esse termo aqui, afanou, e me parece que esse termo é lá de trás do início da política, quando tinha um outro político semelhante ao Bolsonaro, que me parece que era o Afanásio. Então ele ficou muito famoso na época por ter roubado, e aí eles criaram esse afanou. Me parece que é isso aí. De qualquer forma, dar ao Bolsonaro um adjetivo vindo de um político ladrão é uma coisa muito compatível. Inelegível, Bolsonaro acha que pode vencer eleições em 2026. Certeza disso. E, obviamente, o Bolsonaro sabe da impossibilidade dele vencer as eleições em 2026, porque com toda a máquina na mão, o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula. Mesmo com a máquina de fake news, cartão corporativo, tudo mais. Naquela época existia o medo do comunismo e o medo do Lula fechar igrejas. Nada disso aconteceu. E hoje nós temos o Lula sendo aprovado até por bolsonaristas. As pesquisas mostram coisas completamente diferentes daquelas do início do governo Lula, quando eles realmente acreditavam que o Lula ia fechar igrejas. Agora o Bolsonaro insiste nessa possibilidade dele ser eleito, obviamente para manter aliados, manter engajamento nas redes, manter produtores de conteúdo, fazendo qualquer tipo de material para mantê-lo fora da cadeia. É só uma estratégia de um cara que sabe que é impossível reverter a inelegibilidade, principalmente por causa dos muitos processos que vão levar à condenação do Bolsonaro antes das próximas eleições, e também porque 2 processos nos quais ele foi condenado à inelegibilidade não são processos que ele vai conseguir revisar tranquilamente. Então é só uma estratégia, só um bate-papo. E aí a gente tem aqui, né? Bolsonaro quebra acordo que cria racha entre 3 de seus ex-ministros. Esse Bolsonaro agora que está criando situação para perder apoio, até mesmo dentro da ala bolsonarista, ele está bem desesperadinho. E agora trazendo para vocês aqui da Revista Oeste, onde a gente pode ver o choro do Bolsonaro. A Revista Oeste é um chorômetro, é onde a gente consegue buscar o choro do Bolsonaro. E tá aqui, Bolsonaro desafia a TV Globo a entrevistá-lo ao vivo. É claro que o Bolsonaro quer dar uma entrevista na Globo, quem não gostaria? Afinal de contas, o Bolsonaro está carente de veículos para levar o seu fake news à população. E o Bolsonaro está desafiando a Globo para entrevistá-lo ao vivo, como se isso adiantasse. Não é mais presidente da República. E lá na Globo existe uma regra que foi criada pelo Marinho lá atrás, que é a Sibéria do esquecimento. A Globo, quando ela coloca uma pessoa na geladeira, a Globo não dá espaço. Então, se tem uma coisa que não vai acontecer, é a Globo entrevistar o Bolsonaro para dar espaço para o Bolsonaro, a menos que a Globo não tivesse o Tarcísio. Como a Globo já tem o Tarcísio, Bolsonaro sobrou. E chorar via Revista Oeste para ser entrevistado pela Globo não adianta. E agora eu conto para vocês a parte mais interessante de tudo. Esse Bolsonaro que está acabando, agora está chorando para ser visto, para ser lembrado, está chorando para ficar fora da cadeia, mas os próprios influencers que fazem esse trabalho de proteção ao Bolsonaro para eles continuarem existindo na internet, já estão começando a ir pro lado do Tarcísio. Aí tá aqui, né, até um comentário interessante sobre isso do Brasil 247. Classe dominante já escolheu o anti-Lula para 2026. É Tarcísio de Freitas. Depois de vender Sabesp, governador de São Paulo foi celebrado pela Globo, Folha, Estado e Veja. Todos unidos para eleger um candidato neoliberal em 2026. Tá aí. Esquece Globo Bolsonaro, esquece a possibilidade, porque você não é mais viável. Agora a Globo tem Tarcísio, a Veja tem Tarcísio, a tendência natural é que o Tarcísio tome os seus eleitores e a única coisa que vai te sobrar é realmente a cadeia. E aí a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo, por que o Bolsonaro ainda não foi denunciado, por que ele está fora da cadeia. O momento agora é esperar o Bolsonaro acabar. E as pessoas perguntam qual que seria a diferença do Tarcísio para o Bolsonaro, e eu digo para vocês, neste momento a diferença fundamental é que Tarcísio não tem 700 mil mortes nas costas. É lógico que não dá para esperar coisa boa do Tarcísio, mas entre o Bolsonaro, o presidente, e o Tarcísio, o presidente,
eu prefiro dar uma oportunidade para o Tarcísio do que olhar para um Bolsonaro que já consolidou ali suas 700 mil mortes, destruição da indústria e tudo mais. Mas o Tarcísio também não vai ganhar do Lula, não. Vai ser bem difícil essa possibilidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre Venezuela, porque tá bombando, tá? Líder da oposição venezuelana, Machado, busca apoio externo de Lula contra Maduro. Então tá aí a grande bobagem que o Maduro fez, né, no sentido aí de atacar o sistema eleitoral brasileiro, indiretamente atacando o Lula, né? Porque se você contesta o sistema eleitoral, você está criando a possibilidade do Lula ter sido eleito por uma fraude. Agora, aos poucos, aquele que seria a oposição ao Maduro está estendendo os braços para o Brasil. E é lógico, né? Eu acredito sim que é muito difícil que a gente tenha o camarada apoiado pelos Estados Unidos vencendo na Venezuela e depois abandonando os Estados Unidos, mas não é de duvidar 100%. Existe a possibilidade de que, no final das contas, o Maduro derrotado, a gente tenha até essa possibilidade do Machado ou qualquer um vencedor na Venezuela passar aí para essa possibilidade aí de integrar a América Latina no lugar de ser simplesmente escravo dos Estados Unidos. Deixa eu trazer comentários aqui para incentivar o pessoal a compartilhar, para aumentar o alcance, para incentivar o pessoal a deixar um boa tarde e até mandar pix. Então, por favor, mandem pix 31 997692494, faz uma diferença muito grande. Eu queria agradecer quem mandou pix aqui. Muito obrigado, João. Muitas pessoas mandaram pix antes da live, tá, gente? Então vou agradecer todas agora. Se você mandar um pix depois dessa live, eu vou agradecer à noite. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Ruth. Arrasou. Indignação, humor e muito conhecimento. Muito obrigado, Ruth. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Carlos. E vamos nessa. Quem puder ajudar com o Pix está aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão internacional. Tá aí, né? O Lula acabou, né? O Maduro acabou falando bobagem. Agora nós temos uma situação completamente louca na Venezuela e é depois de domingo que a gente vai saber o que vai acontecer, mas de qualquer forma tá aí essa aproximação da oposição do Maduro ao presidente Lula. Lula critica Campos Neto, abre aspas, para não ter inflação é preciso o povo ganhar pouco. Então tá aí, será que essa pessoa não tem respeito? Questionou o presidente ao comentar a declaração de Campos Neto sobre os impactos do aumento do salário mínimo. Olha, gente, o Campos Neto, lembrando, tá? O Campos Neto já perdeu a narrativa para o presidente Lula no último bate-papo caloroso entre o Campos Neto e o presidente Lula. Ele teve que fugir em férias e nós tivemos pesquisas que mostraram 80% da população brasileira do lado do Lula na questão do Campos Neto. E desses 80%, a pesquisa feita somente entre bolsonaristas mostrou que 51% dos bolsonaristas ficaram do lado do Lula no debate contra o Campos Neto. O que significa que o Lula tem muita margem para sapecar o Campos Neto. Campos Neto não tem, digamos que ele não tem apreço público, ele pode ser elogiado e bajulado pela Faria Lima, mas ele não tem apreço público. Esse Campos Neto, que não é respeitado pela população brasileira, precisa ser desmascarado, porque o Lula desmascarando o Campos Neto, ele vai desmascarar o modelo de economia liberal, que é o modelo sugerido, por exemplo, pela direita. Esse modelo de deixa o povo passar fome, porque através da fome vai surgir ali uma possibilidade de crescimento. Lembrando que antes do Lula, o Brasil matava 300 crianças de fome por dia. E uma coisa que a gente precisa perguntar para qualquer bolsonarista que faça qualquer tipo de defesa ao liberalismo, qualquer crítica ao Lula nos programas contra a miséria, a pergunta básica, porque eu já senti na pele o que é ficar longe da minha filha por 6 meses, imagina o que é uma pessoa perder o filho. Quando eu fiquei longe da minha filha por 6 meses, eu perdi a condição de trabalhar, perdi a condição de fazer tudo. Estava em depressão profunda. Imagina o que é um pai perder um filho. Pois é, o Brasil matava 300 crianças de fome por dia antes do governo Lula. Então, né, são testes que a gente precisa fazer com o bolsonarista liberal, que fica com essa história do Campos Neto, essa história do liberalismo. Basicamente, vamos fazer um teste, eu vou te colocar por fome, fica sem comer por 2 dias, depois que você ficar sem comer por 2 dias, trabalha pesado,
É porque o Lula está lutando contra a fome. O Lula não está lutando para ver números positivos aqui ou ali. E o cara que fica comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro e relacionando a exportação e etc., o cara tá sem noção de que, olha, o governo Lula está assumindo déficit para que pessoas não passem fome. E é muito mais importante para quem passa fome ter o que comer do que olhar no jornal, nem televisão eles devem ter, né? Mas o cara que tá passando fome, olhar no jornal e falar, nossa, que legal, a meta fiscal foi cumprida. Mas e aí, né? No entanto, não há galinha em meu quintal, como disse o Raul Seixas. Que beleza, a meta fiscal foi cumprida, mas eu não tenho nada para comer. Os brasileiros que passam fome nesse momento, eles estão olhando, né? Igual a Janja introduziu lá que 26 milhões de brasileiros foram tirados da condição de não acesso à comida. E isso é muito importante. Para esses 26 milhões de brasileiros, o déficit fiscal não interessa nada. O que interessa é que eles deixaram de passar fome. Então agora nós temos que olhar para esse Campos Neto com sede de desmascarar esse camarada. Porque essa teoriazinha liberal, ela é muito bonita no sentido que, olha, não podemos aumentar o salário mínimo porque vai aumentar a demanda e o aumento da demanda pode eventualmente aumentar a inflação. No Brasil não, meu amigo. No Brasil, o aumento da demanda pode fazer o contrário. E o Lula provou isso. Lá atrás, quando o Lula iniciou o programa Bolsa Família, o aumento da demanda aumentou a produção e o PIB brasileiro bombou. Então, em países onde não tem condição de produzir mais, o aumento da demanda pode produzir inflação. Em países como o Brasil, que a gente tem pessoas paradas, terra para plantar, lugar para produzir e energia abundante, o aumento da demanda causado pelo aumento do salário mínimo, ele tende a incentivar o aumento da produção, né? Você olha e fala, pô, o povo tá ganhando mais, quer saber de uma coisa? Vou montar um trailer aqui para vender hambúrguer. Aí o cara que tá vendendo hambúrguer tá comprando pão, que vem do trigo, está comprando a carne de hambúrguer, que vem do agro também, ou seja, todos os setores bombam com o aumento do salário mínimo e o aumento da demanda quando a gente tem condição de produzir mais. Então a escola liberal, ela não se aplica nessa realidade. Muito obrigado, Ana Ferreira, que mandou aqui de presente, né, um membership do canal. Queria agradecer muito, queria pedir quem puder ajudar com o Pix, tá aqui 31 99769 2494. E agora eu vou voltar um pouquinho para a política internacional, porque desde o início, né, há muito tempo, gente, nós temos os Estados Unidos tentando, de todas as formas, Estados Unidos e Israel estão tentando todas as desculpas para invadirem o Irã. Para que fique de uma forma muito clara o motivo da invasão do Irã. Existem dois canudinhos sugando o petróleo daquela região. Um é Irã e o outro é Iraque. Os Estados Unidos, depois da suposta derrubada das Torres Gêmeas, elas foram derrubadas, mas a suposta participação do Osama Bin Laden na derrubada das Torres Gêmeas, eles usaram a questão da religião para invadirem países árabes. E aí conseguiram invadir o Iraque. Só que o Irã, ele supostamente teria armas nucleares. E como o Irã supostamente teria armas nucleares, os Estados Unidos não vão entrar e invadir como fizeram com o Iraque. O que acontece é que, enquanto os Estados Unidos puderem manter o inferno dentro do Irã, eles vão explorar o petróleo daquela região via Iraque. A guerra lá é por causa disso. De baixo tem muito petróleo, quem pegar mais primeiro ganha. Os Estados Unidos vão mantendo uma desgraça econômica dentro do Irã, atacando o Irã, criando todas as possibilidades de prejudicarem o Irã para que eles possam tirar o mesmo petróleo do Iraque. São várias as desculpas que já foram trazidas, as justificativas, mas está aí agora uma possibilidade concreta de um atentado fabricado por Israel e Estados Unidos durante as Olimpíadas para ganhar apoio público para uma guerra contra o Irã. Israel alerta a França sobre potencial plano iraniano para atacar israelenses na Olimpíada. O genocídio em Gaza, perpetrado por Israel, inflamou as tensões no Oriente Médio. Importante dizer que qualquer líder político nesse momento conseguiria distinguir sionistas de judeus. Então, de uma forma muito clara, se tivermos agora um ataque contra judeus na França, esse ataque não vai vir do Irã nem da Palestina, porque o mundo está vendo os judeus ao redor do mundo protestando exatamente contra esse genocídio. Esse ataque poderia ser criado por Israel para ganhar apoio para continuar as guerras. E aí vamos dar sequência.
O plano do Irã para estabelecer uma moeda ampla para o BRICS pode mudar a dinâmica do comércio global. A Dilma sofreu impeachment depois que ela fez um plano para criar uma moeda única para o BRICS. Lá atrás, quando ela sofreu impeachment, o bicho começou a pegar para o lado dela quando ela anunciou esse plano. Claro, os Estados Unidos não querem perder a influência que eles possuem em tudo através do dólar. A proposta iraniana promete inúmeras vantagens ao vincular o sistema de moedas locais, incluindo mitigar a despesa de moedas globais. Isso porque, gente, toda vez que o negócio vai ser celebrado entre países do BRICS, é preciso colocar uma moeda internacional. E aí quem ganha com isso? Estados Unidos. Dando sequência, para fechar o assunto, está aqui no G1, Estados Unidos receberam informação de um plano iraniano para assassinar Trump, diz agência, mas o Irã nega. Olha, foi só uma vez que aconteceu o ataque contra o Trump, já começaram a colocar a culpa no Irã para justificar, obviamente, guerra contra o Irã. Então tá aí todo um trabalho para justificar uma guerra contra o Irã. Isso aqui tá da BBC. O que se sabe sobre suposto plano iraniano para matar Trump? E por que ele não teria relação com atentado? Então tá aí, existe um plano iraniano para matar o Trump, né? Tudo agora dos caras vai ser Irã. E tá aqui no Brasil, de fato, Irã nega envolvimento em complô para assassinar o Trump, que Estados Unidos teriam descoberto antes de ataque no comício. Então, olha, tem todo um ataque nesse momento contra o Irã e, obviamente, esse ataque é para começar uma guerra. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando. E agora sim, a galera chegou aqui. Vamos para os principais assuntos do dia. E eu queria pedir para você mais uma vez para deixar o like. Muito importante o ato de deixar o like, porque ele faz a live crescer. Muito importante também você deixar o boa tarde para o algoritmo gostar da like. E é muito importante, quem puder ajudar, tá 31997692494. E agora sim, vamos aprofundar nos primeiros assuntos que eu trouxe aqui para vocês, mas eu esperei a galera chegar, que são os assuntos mais bombásticos. Tá aí. TSE determina que Polícia Federal conclua em 5 dias inquérito que apura ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Inquérito administrativo foi iniciado em agosto de 2021 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês repararam que agora a gente está tendo, de uma forma muito clara, uma superexposição do Bolsonaro. Estamos no momento de culminação das investigações. As investigações estão todas chegando ao final em um momento só, exatamente porque, olha só, daqui 5 dias o Bolsonaro vai ser indiciado novamente. São vários indiciamentos. O Bolsonaro vai chegar no STF denunciado por vários indiciamentos e essa denúncia praticamente vai ser no sentido de impossibilitar ao Bolsonaro qualquer tipo de escapatória. Eu diria que o Bolsonaro está numa situação de super exposição e são tantas denúncias que até desanima qualquer estratégia de defesa. É mais ou menos assim: não importa o que fizerem, o Bolsonaro vai ser condenado a morrer na cadeia. É como se fosse isso. Porque, tecnicamente falando, o Bolsonaro não poderia ser condenado a mais de 40 anos, mas para a progressão de regime, as penas somadas contam. O que significa que seria bem difícil neste momento para o Bolsonaro sair da cadeia antes da morte. Nós já estamos beirando 100 anos de cadeia para o Bolsonaro em todas essas denúncias. Novas coisas apareceram, provavelmente vai passar de 100 anos. E um outro ponto importante nesse momento é que, como praticamente todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro envolvem, tirando o caso da Covid-19, que envolvem grandes empresários da indústria farmacêutica e senadores e deputados, e por isso esse caso está sendo deixado para depois. O próprio Renan Calheiros já está fazendo denúncia desses casos em cortes internacionais, porque o Brasil está dando barrigada. Os outros processos do Bolsonaro envolvem pessoas que não têm muita influência no poder judiciário. Agora apareceu o Ramagem, já tinha aparecido Mauro Cid. Notícia fantástica, Michele Bolsonaro já está envolvida no caso das joias. Já tem prova que a Michele Bolsonaro estava pegando as joias, né? Uma das joias estava com ela, e isso foi conversa descoberta ali nos aplicativos de conversas do Bolsonaro. Nessa brincadeira,
nós temos um Bolsonaro que está sendo até desmotivado nesse momento a tentar ficar fora da cadeia, porque não dá, não é um processo, não é dois, é um monte. E esse processo do inquérito que apura os ataques às urnas eletrônicas é um inquérito que gera, obviamente, são dois crimes nesse caso, né? Tem o crime contra a sociedade, tem o crime eleitoral, então isso gera mais uma inelegibilidade para tirar de vez essa possibilidade dos bolsonaristas sonharem. E tem aí, no meio dessa brincadeira, daqui a pouco eu falo, tá, Maria Helena? Eu vou falar daqui a pouco sobre o Nicolas denunciado, o que pode acontecer e por que é boa essa denúncia contra o Nicolas, e ligando também ao caso do Luciano Hang, tá, gente? Daqui a pouquinho eu falo. E aí, olha só, esse Bolsonaro denunciado pelo caso das urnas eletrônicas apressa o processo contra Zambelli, porque a conspiração contra o processo eleitoral brasileiro são duas coisas que a Zambelli está envolvida. Uma delas é a conspiração contra o processo eleitoral brasileiro. Nessa conspiração, provas dessa semana mostraram que a Zambelli estava articulando, até mesmo obviamente com a Espanha, isso a gente já esperava, mas para mandar gente na Venezuela, todo um esquema da Carla Zambelli para descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro e expor o Brasil para o resto do mundo. Isso é uma coisa tão importante para o TSE, uma coisa claramente importante para o TSE, que o TSE cancelou a participação como inspetor nas eleições da Venezuela, porque o Maduro falou bobagem contra o sistema eleitoral brasileiro. Então a gente já pode olhar para o Bolsonaro e já pensar que o Bolsonaro ele já está pelo menos 5 vezes condenado. Em primeiro lugar, porque o Bolsonaro atacou ministros do STF com a BIM paralela. Gente, olha, o Bolsonaro tentou fechar o STF, o Bolsonaro chamou pessoas às ruas para fechar o STF, e aí vem a BIM paralela, Bolsonaro espionou ministros do STF. Esse cara está condenado. Mas nesse caso das urnas eletrônicas é bem interessante, porque além da condenação do Bolsonaro, a gente quer a Carla Zambelli fora da Câmara dos Deputados rapidamente. E esse caso das urnas eletrônicas tem um potencial de arrastar a Zambelli, porque a Carla Zambelli, ela não vai ter proteção dos deputados por um crime que os deputados não estão dispostos a cometer. Normalmente os deputados protegem os outros deputados de crimes que eles próprios cometeriam. Mas uns crimes mais, tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, mais essa questão das urnas eletrônicas, isso aí provavelmente vão deixar a Zambelli rodar. Bolsonaro, que não tem nem foro privilegiado, nem prerrogativa de função mais, obviamente vai passar muito aperto com todos esses processos, e esse aí é mais um deles. Mas aí a gente tem um ponto que faz o Bolsonaro perder ainda mais apoio. Bolsonaro espionava procuradores. Tá aí. Em depoimento, o ex-chefe da BIM afirmou não se lembrar da origem do documento Levantamento Ataques do MPF, que era constantemente atualizado. Polícia Federal encontra com ramagem, monitoramento de procuradores durante o governo Bolsonaro. Então tá aí. Procuradores, o Bolsonaro perder apoio de procuradores, porque infelizmente o pessoal do meio jurídico foi para essa ideia de que era preciso apoiar o Bolsonaro. E aos poucos as investigações estão mostrando que para o Bolsonaro não tinha nenhum amigo. Bolsonaro estava espionando a todo mundo. E aí os espionados ficam nervosinhos, partem para longe do Bolsonaro. Vai caindo cada vez mais a possibilidade do Bolsonaro ser aliviado ou até mesmo ter a sua prisão adiada por qualquer tipo de influência. Não, Bolsonaro não tem influência nem nada. O pouquinho que ele poderia ter, ele queimou com a BIM paralela. Mais novidades aqui de hoje. Polícia Federal encontra arquivos em e-mail de ramagem com orientações para ataque às urnas e ao STF. Fantástico. Orientações para o ataque ao STF é condenação garantida. Bolsonaro já está com a condenação garantida. Ramagem, que poderia ser preso talvez porque é deputado federal, agora nós teremos dentro do STF um movimento considerável para conseguir a prisão do Ramagem. Qual que seria a possibilidade de proteção do Ramagem? Deputados e senadores, deputados, né, porque ele é deputado federal, a casa segurar o Ramagem para ele não ser processado. No entanto, vocês imaginam que nesse caso aí não é um processo comum. Nesse caso, o Ramagem, ele espionou ministros do STF e estava criando linhas de raciocínio para ataques ao STF. Nesse caso, a coisa é pessoal, né, gente? Como a coisa é pessoal, a tendência natural é que o próprio STF negocie com a Câmara dos Deputados para liberar o Ramagem para ser processado.
Então esse Ramagem, que até pouco tempo atrás as análises que eu fazia eram no sentido de dizer que o Ramagem, por ser deputado federal, ele não seria facilmente preso agora nesse momento. A galera que tá na BIM paralela foi presa, tirando o Bolsonaro por causa da sua popularidade, tirando o Ramagem porque é deputado federal. Mas agora a gente já olha e já imagina, peraí, o Ramagem, que atacou diretamente o STF, estava com plano de atacar o STF, que investigou ministros do STF. Agora o negócio é muito simples, o STF vai olhar para a Câmara dos Deputados e olha, claro que dentro da Câmara dos Deputados tem muita gente ali com investigações pendentes pelo STF e o STF vai falar, ó, libera esse Ramagem aí. É hora de caçar esse caboclo porque nós precisamos processar. Então, a cassação do Ramagem nesse momento é uma questão de negociação entre o STF e a Câmara dos Deputados, porque o Ramagem, ele não está sendo processado pelo STF. O STF é vítima do Ramagem. Coincidentemente, uma coisa que parece que não faz sentido, a vítima vai julgar o Ramagem. Mas qual outra corte poderia julgar no Brasil? Não faz sentido imaginar que a gente teria algo acima do STF. Então, o STF que foi atacado pelo Ramagem, provavelmente vai botar o menino na cadeia, negociando a saída do Ramagem, né, uma cassação do Ramagem, na Câmara dos Deputados. Como que essa cassação poderia acontecer de uma forma muito simples? O que poderia viabilizar a cassação do Ramagem? Cassação até mesmo eleitoral. Ele atacou as urnas. Isso dá cassação acima mesmo da casa. Depois a casa só tem que validar. Não precisa nem ser uma cassação na Câmara de Ética. Essa cassação agora pode acontecer no TSE, por exemplo, e depois da cassação acontecer no TSE, a única coisa que a Câmara dos Deputados tem que fazer é assinar embaixo e falar, olha, deixa o menino embora, né? A mesa da Câmara dos Deputados vai assinar embaixo e vai falar, deixa o menino embora. Zé do Tachão recebeu a informação errada do pneu. Zé do Tachão, gente, ele tá tentando aqui na live, queria até dizer, deixa eu trazer alguns comentários, e dizer para vocês que o Zé do Tachão, ele tem convidado, não sei se tem pessoas aqui interessadas, tá? Tem aquela religião, não sei qual que é o nome daquela religião, daquela galera que ora pro pneu e pede a vinda do ET. O Zé do Tachão tem tentado de todas as formas convidar pessoas aqui para essa religião, que é exatamente o contrário do iluminismo, né? Seria, já podemos até dizer que o Zé do Tachão ele faz parte do desiluminismo. Então, se alguém quiser acompanhar o Zé do Tachão no desiluminismo, tá aí, é só falar com o Zé do Tachão. E eu queria aproveitar a brincadeira para agradecer o Raimundo que mandou um Pix. Quem puder ajudar com o Pix, tá aqui 31 99769 2494. O Ildemar tá falando que chegou atrasado, mas está em tempo, Ildemar. E dentro dessa trama do Ramagem, que eu tô aprofundando com vocês, está aqui. A Polícia Federal fraga orientações golpistas a Bolsonaro no e-mail de Ramagem. Atitude belicosa. Ex-diretor da ABIN, investigado por esquema de espionagem, tinha documentos com sugestões de ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Então, gente, isso coloca o Ramagem dentro da conspiração. Colocar o Ramagem dentro da conspiração é uma coisa excelente, porque, olha, o Ramagem tendo conspirado contra o TSE e tendo feito ali toda uma tramóia para atacar o STF e participado da investigação de 4 ministros do STF, da espionagem, né? De 4 ministros do STF, o Ramagem, ele pediu para sair da Câmara dos Deputados. Fora da Câmara dos Deputados, o Ramagem pode ir para a cadeia. Uma vez na cadeia, a proposta do STF vai ser muito simples, da PGR vai ser muito simples. Delata. E aí nós estamos a um passo do Ramagem se tornar o próximo Mauro Cid. Foi uma previsão, me parece que foi uma previsão trazida pelo STF, pelo 247, desculpa, uma previsão que faz muito sentido. Afinal de contas, o Ramagem, que era quase que o ajudante de ordens do Bolsonaro nos casos da ABIN paralela, porque ele estava como diretor da ABIN, mas tudo mostra que ele estava trabalhando ali pela ABIN paralela do Bolsonaro apenas. Esse Ramagem agora, ele vai ter que enfrentar o peso da cadeia. Durante o tempo que o Ramagem estiver enfrentando o peso da cadeia, a gente não vai ter nem a resistência do Mauro Cid. Lembrando que o Mauro Cid demorou um pouquinho para começar a delatar todo mundo,
porque provavelmente o Bolsonaro fazia ameaças ao Mauro Cid e fazia qualquer tipo ali de promessa de que as coisas iriam melhorar, que eles iam conseguir tirá-lo da cadeia. Passou um tempinho, o Mauro Cid desistiu e começou a delatar geral. No caso do Ramagem, como o Ramagem já sabe que o Bolsonaro não tem poder de influência nenhum, pode ser prisão num dia e acordo de delação no outro. O acordo de delação do Ramagem pode inclusive já estar em andamento pelos seus defensores. Já devem estar ali preparando todo um acordo de delação, porque ele já sabe que o próximo passo é ir para a cadeia. E aí o que a gente comemora essa semana? Bolsonaro está prestes a ser indiciado em mais um inquérito da Polícia Federal. Sim, ministro do TSE deu 5 dias, a Polícia Federal, dentro de 5 dias, ela vai ter que decidir se vai indiciar o Bolsonaro ou não. Só que a influência do Bolsonaro na Polícia Federal acabou. O ataque do Bolsonaro às urnas eletrônicas é público e notório. Não dá para falar que o Bolsonaro não atacou as urnas eletrônicas ou encontrar qualquer motivo para ele não ser indiciado. Então é daqui 5 dias no máximo, indiciamento contra o Bolsonaro. Deixa eu colocar comentário para agradecer o Irlan. O Irlan mandou um pix aqui. Eu queria dizer a todos vocês que muito obrigado pela audiência, pelos compartilhamentos, pelos boa tarde, pelos likes. Like é de graça, todo mundo pode deixar. Boa tarde é de graça, todo mundo pode deixar. Compartilhamento também é de graça. Se você participa de grupos, compartilhe, por favor. E quem puder ajudar não de graça, com o Pix tá aqui, 31 99769 2494. E vamos avançar agora para o DCM. Essa é boa. Muita gente está esperando exatamente essa aqui. Eu digo para vocês que sim. Essa notícia é deliciosa. A Procuradoria-Geral da República denuncia o Nicolas Ferreira por chamar Lula de ladrão em evento da ONU. Qual que é o detalhe? Por que essa denúncia é um divisor de águas, gente? Nós tínhamos há pouco tempo aquela tendência da direita a fazer campanha de ódio apenas. Até hoje ninguém conhece. Eu queria que alguém aqui trouxesse qual que é alguma proposta da direita para melhorar o Brasil. Se algum bolsonarista tiver, que traga qualquer proposta do Nicolas Ferreira para melhorar o Brasil. Que seja uma proposta realmente compatível com a função do Estado, né? Não é uma proposta, por exemplo, de chamar o ET ou então louvar o pneu. Qualquer coisa compatível com o Estado. Não tem. Como a campanha do Nicolas Ferreira e de outras pessoas da suposta direita brasileira, ela sempre é no sentido de criticar, e é muito difícil criticar o governo atual do Lula, o trabalho deles é sempre na brincadeira lá de chamar Lula de ladrão, porque isso agita. Lula é ladrão, aí tudo, né? Os bolsonaristas que não gostam do Lula, então para lacrar nas redes, Lula é ladrão. O que acontece agora? O Nicolas Ferreira, assim como o Sérgio Moro, são pessoas orgulhosas, e aí eu queria contar para vocês o caso também do Luciano Hang, né, que são pessoas orgulhosas, não querem voltar atrás, por isso estão sendo condenadas. O Nicolas Ferreira, condenado, ele não vai poder brincar mais, né? Vamos pensar que o Nicolas Ferreira procura qualquer forma alternativa, suspensão de processo, seja lá o que for. Ele não vai poder brincar mais de cometer crimes. Vai para a cadeia por causa disso? Não. Há potencial do Nicolas Ferreira perder o cargo por causa disso, deixar de ser deputado por causa disso? Não. Mas ele não pode cometer crimes mais, porque se ele cometer mais crimes, o bicho pega pro lado dele. Então, neste momento, nós temos um Nicolas Ferreira que corre o risco de passar pelo mesmo que o Luciano Hang, ser condenado à prisão, a prisão ser suspensa, né, pena suspensa, ou prisão convertida. Existe sim essa possibilidade da prisão ser convertida ali em penas restritivas de direito, como o Luciano Hang parece que ele vai ter que trabalhar 1 hora por dia, alguma coisa assim. E no meio de toda essa brincadeira, o Nicolas Ferreira está mandando uma mensagem importantíssima. Lembrando, nessa mesma semana, nós tivemos uma decisão importantíssima da condenação daquele babaquinha que ele xingou o Cristiano Zanin no aeroporto. Estou nesse momento comemorando a condenação daquele babaquinha, não, estou comemorando agora o fim de uma tendência de lacração que começou lá atrás, quando eles usaram a lacração para acabar com a política, porque a lacração é uma lacração contra a política, e a única alternativa à política é a ditadura. Depois que nós tivemos muita lacração contra a política, estabeleceu-se a ditadura do Sérgio Moro.
a ditadura da Globo, a ditadura da Operação Lava Jato, e a Operação Lava Jato realmente fazendo a festa, prendendo toda a oposição à direita, prendendo todos os políticos brasileiros que eram a favor do desenvolvimento do Brasil. Bem interessante para os Estados Unidos, né? Então, a destruição da política através da lacração nos levou ao maior desemprego da nossa história. Nos levou ao momento em que o Brasil purgou. O Brasil sofreu. Temer, Bolsonaro, fila do osso, isso é o resultado da destruição da democracia. Porque no momento em que você começa a usar a lacração para acabar com a credibilidade do povo em relação à política, e o povo deixa de acreditar na política para acreditar num juiz político como Sérgio Moro, nós tivemos uma total destruição da democracia brasileira. Agora a gente tem uma reviravolta. Agora, brincar de chamar político de ladrão não dá certo mais. Eu me lembro de um vídeo que circulou muito na internet no início disso tudo, que o Lula estava passando, aí o cara filmou, o ladrão. E aí o cara bombou nas redes, o vídeo bombou nas redes. Naquela época era isso, qualquer coisa contra o Lula, qualquer coisa contra o PT, qualquer coisa contra Dilma, bombava. As redes sociais publicavam, a televisão falava sobre, o povo tá. Agora não. Agora é muito importante que a gente tenha processos e condenações. O Elson do Baby Beef, revoltado, chorando e agonizando, falou comigo: mas o que o cara da Havan falou? O que o Luciano Hang falou de tão sério para ser condenado? Não precisa falar coisa séria. Se cometeu o crime, é injúria, a pessoa que é vítima pode sim correr atrás, né? Nesse caso, o presidente da República, quem corre atrás é o ministro da Justiça, e entrega a PGR, entrega a denúncia. Tá aí o Nicolas, que provavelmente vai ser condenado nessa brincadeira e não vai poder brincar de cometer mais crime. O coitadinho voltou e falou: ponte para 1964. Eu não entendi o que significa ponte para 1964, o coitadinho voltou. Você poderia esclarecer para nós aqui do chat o que você está querendo dizer quando você fala ponte para 1964? Se não é ponte para 1964, Polícia Federal descobriu como o Bolsonaro afanou o relógio. Patek. Tá esse aí. Eu queria dizer aqui que se tiver algum bolsonarista na rede, eu queria falar com o bolsonarista: olha para esse relógio. Tá vendo? Você nunca vai ter um desse na vida. Repito, bolsonarista, olha para esse relógio. Bolsonaro afanou. Você nunca vai ter um relógio. Ah, mas e se eu trabalhar muito? Não vai ter. Ah, mas não vai ter. Sabe por quê? Ainda que você trabalhe muito, você não vai ter coragem de comprar um relógio desse. Esse é um dos presentes que o Bolsonaro afanou. Tem outros presentes, alguns que a Michelle Bolsonaro afanou. Então, antes de ler a notícia, eu queria colocar cada gado que está na live no seu devido lugar. Nós estamos falando só de um reloginho que você nunca vai ter na vida. Então tá lá, mais uma história absolutamente inacreditável. Em novembro de 2021, nos dias 16 e 17, o então presidente Jair Bolsonaro fez uma visita oficial na qualidade de chefe de Estado ao reino de Bahrein. Lá ele ganhou um kit de ouro branco, que ele também iria tentar roubar e vender nos Estados Unidos. Mas a história aqui é de outra joia, um relógio Patek Philippe Calatrava, que é literalmente um dos relógios mais caros do mundo. E que ele também ganhou de presente nessa viagem. O valor do modelo presenteado a Bolsonaro é avaliado em 255 mil. Bolsonaristas presentes, nunca vocês vão ter um relógio desse. Nunca. Nunca. Ah, mas e se eu seguir como é que chama o camarada Pablo Marçal e aprender como ficar rico? Nunca. Nunca. A menos que você faça como Pablo Marçal, roube contas bancárias e tal, talvez sim. Trabalhando, nunca. O kit de ouro branco não teve jeito. Por ter chamado muita atenção, Bolsonaro permitiu que fosse registrado no Gabinete de Documentação Histórica e Patrimônio da Presidência da República, o que é o órgão no qual todos esses presentes devem ser sempre encaminhados e catalogados. Mas o Patek não. A Polícia Federal descobriu que o Patek que Bolsonaro ganhou do governo de Bahrein jamais foi registrado. Bolsonaro afanou o relógio desde que pôs os olhos nele. Quando viajou aos Estados Unidos em 8 de junho de 2022, junto com uma comitiva cheia de gente com carteira falsificada de vacinação, Jair Bolsonaro levou o Patek com o objetivo de vendê-lo por lá. Então tá aí.
O relógio que você nunca vai ter, Bolsonaro levou para vender lá nos Estados Unidos. Mauro Cid conta a história em detalhes e diz que foi o próprio presidente que ordenou que o relógio fosse vendido. Então tá aí, bolsonaristas de plantão, mais uma história agora do relógio Patek, que o Bolsonaro afanou no momento em que ele não conseguiu afanar tudo, ele afanou esse aí e foi para os Estados Unidos para vender. Sobre o pneu, podemos chamar de roda de oração. Roda de oração existe dentro de igrejas de verdade. Então eu acho que nós poderíamos chamar de São Pirelli, né? Ou talvez, ó grão poderoso Deus Michelin. Talvez seria uma coisa mais ou menos assim. Black Alves, um triplex, Leonardo. Você nunca vai ter. Depende do triplex, tá? O triplex era meu. Zé do Taxão disse aqui. Um sítio Atibaia, você, Leonardo, nunca vai ter. Depende, ué. Talvez eu compre ali um pouquinho de terra de Atibaia. Um triplex você nunca vai ter. Talvez sim. Depende muito. O detalhe é que comprar um triplex para morar é uma coisa. Agora, comprar um Patek de 255 mil reais para pôr no pulso e sair tirando onda é diferente. Você pode trabalhar sua vida inteira para comprar um bom triplex, mas você ter coragem de colocar 255 mil reais num relógio que compra um imóvel é bem difícil. E vamos nessa, o ladrão de joias roubou muitas joias. É super ladrão de joias. E aí o Vinícius Akimar fala, quantos triplex dá para comprar com 6 milhões de joias? 6 triplex, daquele do Lula. E aí eu digo mais, gente, tem um ponto que a gente não está levando a sério nesse momento. O primeiro indiciamento foi de 6 milhões de joias, mas vazou 25 milhões ali por algum motivo. Então, é muita joia. Eu não duvido que o Bolsonaro tenha desviado 100 milhões em joias, porque assim como o Patek passou sem ninguém perceber, tem muitas joias que passaram e ninguém percebeu. O Bolsonaro viajava demais, nunca era para fazer negócio. O Bolsonaro nunca saiu do Brasil para realizar negócios internacionais como o Lula. Tinha que ter algum motivo, gente. O motivo era as joias. O cara recebendo propina lá fora, privatizando o Brasil, através de quê? De propina em joias. Em falar nele, vamos fechar o assunto dele rindo da cara dele. Tá aqui, gente. Inelegível Bolsonaro acha que pode vencer eleições em 2026 e ainda fecha com certeza disso. E aí, deixa eu trazer para vocês até onde chega a ilusão de uma pessoa. Queria dizer para vocês o seguinte, gente. O Temer achou que poderia ser reeleito. O Temer foi o prefeito mais odiado da história, o presidente mais odiado da história do Brasil. Mais odiado que o Bolsonaro. Que o Bolsonaro tem o gado dele. O Temer nunca teve nem gado. O Temer teve os aecistas apoiando o golpe porque o Aécio perdeu, mas o Temer nunca teve gado. E aí o Temer, naquele momento, estava lá iludido, querendo ser candidato à reeleição. Depois ele chegou à conclusão que talvez nem a Marcela votasse nele, aí ele desistiu. Deixa eu agradecer Cristine, Irlan e Raimundo, que mandaram Pix. Quem puder ajudar, o Pix está aqui, 31 99769 2494. Mas você ajuda compartilhando, convidando pessoas, deixando o like, deixa o like. E, mais uma vez, escrevendo aí boa tarde para o algoritmo entregar a live. E olha só, gente. Lélia dos Santos. Léo, vamos comprar uma chácara em Atibaia. Nós somos sócios. Vamos comprar uma chácara em Atibaia e vamos escrever lá, sítio do Lula, só para sacanear. Trazendo essa notícia aqui sobre o Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro ou ele teve um ataque de falta de pé no chão e diz que se fosse candidato seria eleito. As palavras do Bolsonaro, abre aspas para o Bolsonaro, se eu puder me candidatar, eu ganho. Bolsonaro tá tossindo e morrendo. Tenho certeza disso. Afirmou o Bolsonaro, que atualmente está inelegível até 2030. Gente, esse Bolsonaro acredita, será que ele pode ser eleito? Não dá. Sabe por quê? Vamos pensar o seguinte. Se tem uma coisa que candidatos entendem, é de reeleição e eleição. Se o Bolsonaro não foi reeleito, ele estava no poder, ele não foi reeleito. Naquele momento, ele usou fake news para falar que o Lula ia transformar as crianças em gay.
Ele usou fake news para falar que o Brasil ia virar Venezuela. Usou fake news durante a campanha para falar que as igrejas seriam fechadas. Falou que o Brasil ia ficar comunista. Depois do Bolsonaro rapar fora, o Brasil só melhorou. Será que faz sentido a gente imaginar que esse Bolsonaro teria chances de vencer as eleições em 2026? Sendo que dessa vez não tem Globo do lado do Bolsonaro? Não, se o Bolsonaro fosse eleito, se o Bolsonaro fosse candidato, ele ia complicar demais a direita. Por quê? O primeiro turno ia ser uma briga de faca. Bolsonaro, Pablo Marçal. Pablo Marçal das igrejas. Bolsonaro já perdeu as igrejas. As igrejas já estão com Pablo Marçal. Bolsonaro já perdeu a classe média. A classe média já está com Tarcísio. O que sobrou para o Bolsonaro? A escória. O bolsonarista. Ah, mas as redes sociais... Rede social não. Ativistas nas redes sociais estão usando o Bolsonaro porque falar do Bolsonaro dá visualizações e isso dá dinheiro. Bolsonaro faz uma coisa que a esquerda não faz, que é divulgar quem fala bem dele. Isso faz com que os novos, inclusive se entrar, o cara vai entrar hoje, não tem ideologia nenhuma, o cara vai entrar hoje no YouTube. Compensa ser de esquerda, compensa ser do Bolsonaro, compensa ser do Bolsonaro. Depois que ele começar a fazer vídeo a favor do Bolsonaro, a galera vai compartilhar, daqui a pouco ele tá bombando. Então, o ponto que eu traria para vocês nesse momento é que o Bolsonaro sabe que isso é impossível, mas ele tá insistindo nessa possibilidade porque ele quer se manter fora da cadeia. E a melhor forma de se manter fora da cadeia é criar a ilusão de que ele tem muitos apoiadores. E se tem uma coisa que o Xandão tá notando é que os apoiadores do Bolsonaro estão acabando. Sim, apoiadores do Bolsonaro estão chegando ali no ponto limite de vergonha, estão pulando fora do Bolsonaro. As redes bolsonaristas que participaram do gabinete do ódio, elas serão devidamente punidas por participarem do gabinete do ódio. Já as redes bolsonaristas que não participavam do gabinete do ódio, pessoas que estavam ali vivendo de bolsonarismo, elas não estão focando mais no Bolsonaro como sendo o ícone. Elas estão começando a partir para a ideia de falar só dos inimigos. As redes que antes ficavam fazendo louvor ao Bolsonaro, os youtubers, os influencers que antes ficavam fazendo louvores ao Bolsonaro, neste momento estão focados não nos louvores ao Bolsonaro, mas nas críticas. Ou é crítica ao Alexandre de Moraes, ou é crítica ao Lula, porque é o mesmo público. O público que não gosta do Bolsonaro é o público que gosta do Bolsonaro é o público que não gosta do Xandão e não gosta do Lula. Então as pessoas conseguem manter um engajamento falando mal do Xandão, falando mal do Lula. Não precisa mais elogiar o Bolsonaro. E aí é preciso um ídolo, né? É preciso louvar alguém. Divisão total. Se é influencer que tem as igrejas, influencer evangélico, ou ele apoia o Pablo Marçal, ou ele perde a grande oportunidade, porque o Pablo Marçal, olha porque o Pablo Marçal vai pegar muitos influencers. O Pablo Marçal é influencer. O camarada vai olhar e vai pensar, nossa, o Pablo Marçal tem lá milhões de seguidores, vou apoiar o Pablo Marçal porque daqui a pouco eu tô grande também. Por outro lado, o cara dá aquela olhadinha, né, o cara ali da direita liberal do Aécio, né, quem que seria o candidato para substituir o Aécio Neves? O Tarcísio. Olha, o cara pensa, ó, vou ficar do lado do Tarcísio. E o Bolsonaro? O que vai sobrar pro Bolsonaro? Aquela turminha que ainda não achou uma forma de cair fora. Por quê? O Tarcísio vai suprir a necessidade de alguém para encher o saco da esquerda. O Pablo Marçal vai suprir a necessidade de alguém para encher o saco da esquerda. Então, uma coisa que não deu certo com Aécio, porque quando as pessoas tentavam julgar Aécio em cima da esquerda para perturbar a esquerda, as pessoas só passavam vergonha, Pablo Marçal vai servir. Hoje o Elson do Baby Beef ficou perturbando com o Pablo Marçal. Eu falei, que Pablo Marçal é o condenado? Ele nem sabia que o Pablo Marçal tinha sido condenado. Mandei para ele a condenação, mas o que tem? E o Lula? E o PT? Então agora, os caras estão procurando quem vai incomodar a esquerda, porque Bolsonaro já era. E aí trago para vocês aqui mais choradeira, neste sentido. Eu tô aqui no Brasil 247, mas a fonte é DCM, tá, gente? Deixa eu colocar aqui certinho, para não ficar errado. Tá aqui, ó. Bolsonaro não racha danado com apoiadores. Bolsonaro quebra acordo e cria racha entre 3 de seus ex-ministros. Não dá para Bolsonaro segurar nos braços todas as promessas que fez, todos os apoios que ele prometeu dar. E aí quebra pau, alguém sai do Bolsonaro, deixa o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai conseguir cumprir tudo com todo mundo.
E o que que acontece, né, que eu gostaria de trazer para vocês, que é a parte mais deliciosa. Bolsonaro ficou sem alcance. Não consegue mais chegar nas pessoas. Bolsonaro começou por causa do pânico na TV, que dava espaço para o Bolsonaro chegar às pessoas como sendo o deputado engraçadinho que fala que vai fazer coisas enérgicas. Ninguém lá atrás imaginava que estava dando espaço para o cara que seria presidente da República e conduziria o Brasil a uma catástrofe com a pandemia da Covid-19, que eu acho que nem o pessoal do pânico na TV teria tido coragem de dar espaço para o Bolsonaro se eles soubessem o que eles estavam fazendo. Depois, esse Bolsonaro ganhou as redes sociais, porque falar do Bolsonaro era uma forma de criar tumulto, chamar atenção. Esse Bolsonaro ganhou as redes, esse Bolsonaro ficou conhecido, e como não deu para apoiar o Alckmin, ou não deu para eleger o Serra, desculpa, o que aconteceu lá na reta final, né? Não sei se era o Alckmin ou o Serra, mas eu sei que não deu para eleger o PSDB naquela época. Todo o sistema Globo, né, todo o sistema da inteligência de Israel virou para apoiar o Bolsonaro, que prometeu mundos e fundos e entregou o Brasil como colônia. Agora o que adianta? Quem vai querer dar espaço para o Bolsonaro falar, gente? Qual a vantagem da Rede Globo dar espaço para o Bolsonaro falar? Bolsonaro agora está, nas palavras da Globo, na Sibéria do esquecimento. Bolsonaro agora está tendo reduzida a sua capacidade de comunicação com o próprio gado, porque os próprios youtubers do Bolsonaro, os próprios influencers do Bolsonaro estão pulando fora do menino. Então não adianta mais, o Bolsonaro está na reta final de sua carreira política, o Bolsonaro está na reta final de sua liberdade e não adianta a Oeste pedir para darem espaço para o Bolsonaro dar entrevista. A Globo não quer mais dar espaço para o Bolsonaro. A Globo não vai dar espaço para o Bolsonaro. Chora, Bolsonaro. Agora é a hora de você colher exatamente tudo aquilo que você plantou. Deixa eu pedir, quem puder ajudar, o Pix está aqui, 31997692494. Vovó preocupada. Agora estão curtindo o Maduro. Não sei quem que está curtindo o Maduro, mas depende muito. Não sei que fruta que a gente coloca para curtir quando está madura, tá, gente? Mas o figo é uma delas. O figo está quase começando a madurar. É verde. Aí coloca para curtir. Deixa eu agradecer aqui. Xandão tem que mandar prender o prefeito de Farroupilha. Júlio César. Aí nem é o Xandão, né? Obviamente tem que ter um pedido do Ministério Público para o tribunal, né? Que o prefeito é tribunal. E, obviamente, o Xandão pode processar o prefeito também no tribunal. Mas não... O Xandão não pode, gente, questão de competência, tá? A menos que o prefeito de Farroupilha tivesse envolvido num caso que está no STF, Xandão não teria esse poder, por exemplo, para olhar para o prefeito de Farroupilha e falar, fez coisa errada, está preso. Quem tem condições de definir a prisão do prefeito de Farroupilha é o tribunal. E esse tribunal tem que ser provocado pelo Ministério Público. Aí dá para prender o prefeito de Farroupilha. Obviamente ele poderia ser preso em flagrante também, né? Se a própria polícia militar percebesse ali que ele está cometendo um crime, lembrando, né, qualquer cidadão pode prender em flagrante e leva para a autoridade. Mas se a gente tivesse uma prisão em flagrante ali, porque, olha, está configurado o crime tal, poderia acontecer isso, mas para o caboclo ser condenado e tal, é no tribunal. Para mim, essa briguinha de Lula com Maduro é uma jogada de mestre de Lula. Maduro vai vencer, aí o negócio vai ficar saboroso para o Brasil. Ainda mais Kamala vencendo na casa grande, minúscula, o coitadinho voltou. Essa questão da vitória do Maduro na Venezuela, ela garante que a Venezuela não vai ser entregue para os Estados Unidos. Mas o Maduro está muito louco, tá? Eu acho que depois das últimas falas do Maduro, não é armação com Lula, gente, porque se tem uma coisa que, obviamente, o Brasil, né, o Lula não deixaria nenhuma pessoa brincar numa armação, seria a respeito da democracia brasileira, porque ela está muito frágil. O bolsonarismo usa esse argumento das urnas não serem auditáveis. O Maduro falou para pisar no calo, sabe? É aquela coisa assim, olha, a democracia brasileira está frágil, o governo Lula está lutando contra essa loucura a respeito das urnas eletrônicas e uma autoridade de outro país fala uma bobagem dessa. Coisa muito perigosa. Muito obrigado, Isaac Lucena Cristiano. Lula tetracampeão, Bolsonaro futuro presidiário. Senhora Nobre, Léo, você poderia fazer um resumo sobre
esse Pablo Marçal para enviarmos para os grupos explicando que ele não é um candidato honesto, adequado para ser político? Obrigado, Léo. Sora, eu vou te contar uma coisa, eu posso fazer, mas qualquer crítica ao Pablo Marçal por crimes cometidos no passado não faz diferença, porque o público dele é um público que gosta do criminoso. Ponto 1. Ponto 2. Se essa crítica vem da esquerda, é mais um motivo para eles apoiarem o Pablo Marçal. Porque dentro da direita, eles não estão procurando uma pessoa honesta, eles estão procurando uma pessoa que irrita a esquerda. Então, assim, só para te falar essa questão da estratégia. Não pense que mostrar que o Pablo Marçal é um cara criminoso faria as pessoas deixarem de votar no Pablo Marçal. E mostrar que a gente está incomodado com o Pablo Marçal, sim, poderia fazer a direita toda se unir em torno do Pablo Marçal, que a direita ela está sempre na vibe de perturbar, encher a paciência. Viu que perturba? Foca naquilo. Olha, isso cutucou, isso perturbou, então vamos focar nesse cara. Que é o caso do Bolsonaro. Né? E Nirla Dias fala, inelegível na Sibéria do esquecimento. Exatamente. O fantasma Trovão sumiu, que é o irmão do Trovão, né, que é o Tachão. Gente, deixa eu convidar vocês, isso é muito importante, eu queria que você desse uma ajuda, falando nos grupos que vocês participam, que a live voltou. Tem muita gente que não sabe que essa live voltou. Ontem, eu fiquei até mais tarde um pouquinho, chegaram várias pessoas falando, nossa, o Léo voltou, tem meses já. Então, por favor, convidem as pessoas para participarem. A live da noite passou a ser 10 horas da noite, e essa live aqui às 5 horas da tarde. Agradeço a todos vocês. Eu volto daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, com a análise do Estopa. Por enquanto, eu agradeço muito pela ajuda de todos vocês. Valeu!